Povo do Cash FC, o Santa se recuperou da derrota para o Ferroviário, venceu o Souza, alcançou a liderança geral de toda a Série D com o tropeço do Asa. Enfim, são vários os pontos aqui que a gente precisa abordar de forma positiva, mas existem pontos para serem ajustados. Eu vou falar sobre isso também. Peço para que você deixe seu like nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo nas tuas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, deixa teu like, se inscreve aqui no Cash FC para dar essa moral pra gente. E se puder virar membro, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro a partir de R$ 4,99. Amigos, o Santa Cruz se recuperou, venceu por 2-0 Souza, jogando em casa, com tranquilidade. Felipe Alves é uma das questões que eu vou falar. É um goleiro que, tecnicamente, saída de bola tal, é bom, já é comprovado isso, mas talvez um excesso de confiança venha prejudicando um pouco o Felipe Alves. Vamos começar então pelos lados positivos, que é o que a gente está vendo em campo. Vitória, resultado, Santa Cruz com apenas uma derrota nesta primeira fase, mas acho que o Santa agora precisa focar ainda mais nos mata-matas. Por quê? Porque mata-mata não perdoa. São 2 jogos, são 2 decisões, atenção nas alturas, concentração. E o Santa às vezes se demonstra um time de pouca concentração no jogo. Às vezes, como eu falei do goleiro Felipe Alves, o que parece é um excesso de confiança no que ele tem de qualidade, justiça seja feita, tem mesmo a saída de bola com os pés. Mas no jogo contra o Souza, ele falhou e quase entrega um gol para o time adversário, falhou uma outra vez no segundo tempo também. No jogo contra o Ferroviário, falhou em 2 gols, enfim. Acho que o Felipe é um goleiro bom, é um goleiro que entrega, mas é um goleiro que precisa ter mais atenção, elevar o seu nível de concentração nos jogos, ficar mais atento ao que está acontecendo ali no jogo, né? Um cara já experiente, com certeza é um momento ali de desconcentração, um nível mais baixo. E também sempre ter na cabeça que eu preciso me concentrar para fazer da forma mais precisa que eu puder, o passe, a defesa, tudo isso. Outro ponto que chama bastante atenção é a quantidade de gols perdidos pelo Santa Cruz. É algo impressionante. O Santa Cruz perdeu inúmeros gols. Inúmeros. Foram muitos gols perdidos no jogo de ontem, no Arruda. E assim, isso é preocupante. Porque no mata-mata, um momento de desatenção lá atrás, como aconteceu contra o Souza, e assim, o rapaz lá do Souza não teve a competência para botar a bola pro gol, chutou por cima. Um momento de desatenção nesse mata-mata pode custar muito caro ao Santa Cruz. E aí, se você tem uma tranquilidade em relação a resultado, se você converte a maior parte das finalizações, você, obviamente, que vai vencer, né? Futebol é um jogo assim. Você faz mais gols e vence. Agora você não pode dar mole como está dando o Santa Cruz, que está perdendo muitas oportunidades. E isso chega a ser preocupante pelo fato de que se você perde muitos gols lá e toma um gol aqui, por exemplo, no jogo de ontem contra o Souza, se o Santa toma um gol ali quando estava 2-0, botava fogo no jogo de uma maneira desnecessária, porque o Santa teve inúmeras possibilidades de vencer por um placar mais elástico. Esse é outro ponto que deixa a gente assim preocupado, mas o Santa agora vai ter tempo, né? Os jogadores estão de folga, se reapresentam na quinta e só jogam no dia 29 contra o vice-líder do Grupo Central. Tem um bom tempo aí para treinar, trabalhar finalização, trabalhar saída de bola lá atrás com o Felipe Alves e também definir. Assim, talvez definir não seja a palavra, mas assim, trabalhar melhor nos lados do campo. Eu digo no seguinte aspecto. O Vinícius Silva, lateral esquerdo, para mim, ele ainda não apresentou uma atuação que justifique ele estar como titular. Defensivamente, ok.
ponto positivo para o Vinícius. Mas acho que o Rodrigues ainda entrega mais. Teve uma queda de rendimento? Teve. O Santa precisa trazer mais um lateral esquerdo para brigar pela titularidade? Precisa. Mas eu acho que o Vinícius Silva não demonstrou esse potencial todo para ser titular. Tem ainda a crescer. E o Rodrigues, mesmo com a queda de rendimento, para mim ainda estava melhor. Então, assim, não sei o que o Cabo pensa sobre isso, Marcelo Cabo, mas na minha concepção, na minha avaliação, o Rodrigues vinha sim, apesar da queda de rendimento, jogando melhor ainda que o Vinícius. E na direita, bom, na direita Israel titularíssimo, né? E como ele tá machucado, o Totti funciona bem defensivamente, mas ofensivamente ainda peca muito. Esse é um ponto que o Totti precisa melhorar. No jogo contra o Souza ele perdeu um gol absurdo, porque chutou displicentemente a bola pro gol. Ele precisa também de mais concentração. Acho que todo o time precisa de mais concentração. Esse jogo contra o Souza não foi um jogo que o Gabriel Galhardo, por exemplo, brilhou, que é um cara que o Santa depende muito, que tem um passe muito bom. E acho que briga ali por posição com ele o Lucas Bessa, que é um jogador que tem umas características muito parecidas em relação à evolução de jogo, a passe, a jogo frontal. Mas ontem o Galhardo, no jogo contra o Souza, não esteve tão bem, o Gabriel Galhardo. E terminou prejudicando um pouco a produção ofensiva do Santa. O William Júnior também não esteve tão bem, perdeu algumas boas possibilidades, errou alguns passes, enfim. Acho que o Santa precisa usar especialmente o segundo tempo do jogo contra o Souza, quando caiu drasticamente de rendimento, como o grande referencial do que não pode se fazer daqui para frente. O Santa Cruz vai ter ainda 5 rodadas antes do mata-mata, antes da finalização da primeira fase. Então é muito importante que o Santa termine na liderança do grupo e na liderança do campeonato, mas é muito importante que o Santa Cruz chegue no mata-mata com esses problemas solucionados e corrigidos. A baixa de atenção, a baixa produtividade no segundo tempo é uma coisa para ficar ligado e ter sempre em memória. Bet Nacional é a bet dos brasileiros, a bet do Cash FC. Na descrição desse vídeo tem um link para você clicar, se cadastrar, tem QR Code aqui na tela. Fique muito à vontade, nosso código é o Cash FC. Jogo legal é na Bet Nacional para você que tem mais de 18 anos e muita responsabilidade. A Unibra é o melhor centro universitário do Nordeste do país, nota máxima no MEC. A Unibra está com vestibular aberto, inscrições para o vestibular 2025.2, QR Code está na tela. Link na descrição do vídeo, lá você tem o intercâmbio, se quiser estudar em outro lugar, a Unibra te ajuda, tem mais de 60 laboratórios à tua disposição, é um ensino profissionalizante desde o início, desde o primeiro período, você já vai ter uma experiência profissional. É isso, meu povo, obrigado, valeu, até a próxima, tchau.